Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Firme com Edilson Souza. Para mim é motivo de muita alegria de vir aqui mais uma vez no canal falar com você. Já quero iniciar o meu tema lhe fazendo uma pergunta. Aí na sua cidade, aonde você mora, e eu não sei se você mora numa cidade pequena, média ou grande, mas a minha pergunta é a seguinte: aí aonde você mora, é possível visualizar nas ruas e avenidas do seu município, da sua cidade, muitas igrejas? É possível visualizar organizações chamadas igrejas religiosas com placas diferentes? Por exemplo, eu te explico. Aí na sua cidade é possível ver a igreja católica, a igreja adventista, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja maranata, Deus é amor, Assembleia de Deus. É possível visualizar isso aí na sua cidade? Outra pergunta. Você já parou para se questionar o porquê de muitas igrejas? E mais, você já parou para interrogar qual é a verdadeira igreja de Deus? Lhe pergunto isso porque cada uma delas, querendo provar a sua existência, defender a sua existência, defendem na Bíblia. E dentro dessa guerra teológica, nós outros como ficamos? Você já parou para pensar nisso? É um assunto um pouco curioso, né? E a Bíblia, o que ela fala sobre isso? Bom, se esse assunto lhe interessa, então já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo aqui no canal para receber mais dicas e vamos ao assunto. O que a Bíblia fala desse assunto? Isso mesmo, porque como eles defendem a existência deles na Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia para achar resposta para este assunto. Por que este assunto é importante? Se você conversar com um católico, eles vão dizer que eles são os verdadeiros porque eles são primeiros. Se você conversar com um batista, eles vão dizer: não, o primeiro somos nós porque fomos nós que resgatamos o batismo por imersão. Aquele batismo que Jesus se batizou, né, nas águas. Se você conversar com um adventista, eles vão lhe dizer: não, os verdadeiros somos nós, porque nós que guardamos o sábado. Porém, se você for conversar com um pentecostal, eles vão lhe dizer: os verdadeiros cristãos somos nós, porque nós temos o Espírito Santo e somos uma igreja poderosa. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz desse assunto? A Bíblia falou alguma coisa sobre isso? Pois bem, antes de tudo, temos que responder e afirmar o seguinte questionamento: Jesus tem uma igreja na terra. Isso mesmo, isso é fato. Ele tem uma igreja na terra. No livro de Mateus, no capítulo 16, verso 18, Jesus diz que edificaria uma igreja. Com essa afirmação, já sabemos e temos informação suficiente para saber que Jesus tem uma igreja. Pois bem, agora que nós sabemos disso, qual é essa igreja? Porque no texto de Mateus 16, 18, Jesus é muito claro. Ele não fala: olha, eu vou edificar 2 igrejas, 3, 4, 5, 6. Não. Ele fala em edificar uma igreja. Então já temos elementos suficientes para saber que Jesus tem uma igreja. Mas qual é essa igreja? A Bíblia, no livro de Cantares, no capítulo 6, verso 8 a 10, a Bíblia fala sobre este assunto. Eu quero compartilhar com você essa leitura, tá certo? Eu estou com a Bíblia aqui na mão, aqui. Então, eu estou com a Bíblia aqui na mão e você deve fazer o mesmo. Se você não tiver com a Bíblia aí na mão, procure depois, entre no Google, numa Bíblia online e confira essa leitura comigo. O capítulo é capítulo 6,
e o versículo é o 8 no capítulo 10. Eu vou encostar bastante o livro, porque já passei dos 40 e já estou com a vista um pouco ruim. E que diz assim: 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Aqui na leitura de Cantares, que terminamos de fazer, está dizendo que são muitas. Aqui virgens, concubinas, profeticamente quer dizer igrejas, mas apenas uma é a igreja de Deus. Pois bem, como você viu, a Bíblia fala do assunto. E aí você deve dizer assim: não, mas aí não está falando de igreja. É que na Bíblia, às vezes, uma palavra quer dizer outra. Nem sempre um texto como lemos, a gente entende ele como a gente se lê. Entende? Eu te explico, calma. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 17 e verso 1, vai nos explicar esse detalhe. Acompanhe. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Bom, como você viu, aqui está falando de uma mulher assentada. Pode uma mulher assentar-se sobre as águas e ter esse domínio todo? Pois bem, aqui no capítulo 15, nós temos a resposta. No verso 15 do mesmo capítulo 17, nós temos a resposta para essa mulher. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Bom, como já vimos, e a Bíblia nos dá informação suficiente para entender que nem sempre uma coisa que a gente lê na Bíblia, a gente entende da forma como a gente lê, de forma literal. Agora que sabemos disso, já sabemos que mulher na profecia e em alguns livros da Bíblia significa igreja. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já aprendeu algo muito interessante. Já sabemos que Jesus fundou uma igreja, que ele tem uma igreja na terra, que não são 2, nem 3, nem 4, nem 5, é apenas uma. E se você chegou até aqui, é porque você teve a curiosidade de saber qual é a verdadeira igreja. Não é mesmo? Bom, pois eu já te convido para outra semana nós descobrirmos quais as características dessa verdadeira igreja. Qual é ela? Qual é o nome dela? Aonde ela está? Tá bom? Então eu te convido. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.